Muito bem, meus irmãos, vamos à palavra de Deus então. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva. E hoje nós chegamos ao capítulo 8, dos versos 14 até o verso número 26. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 14 até o verso de número 26. E o título da mensagem de hoje é O Fermento que Leveda a Alma. Marcos capítulo 8, dos versos 14 até o verso de número 26. E o título da mensagem de hoje é O Fermento que Leveda a Alma. Diz assim a palavra de Deus: Os discípulos esqueceram-se de levar pão, e tinha apenas um pão no barco. Jesus advertiu-os: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber isso, Jesus lhe disse: por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tende olhos e não vedes, tende ouvidos e não ouvis. Não vos lembrais, quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhes as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: vejo homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente, e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou para casa, dizendo: não entres no povoado. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e nós estamos, Deus, clamando o Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra, Deus, o nosso coração, abra, Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos, com o Senhor, enxergar todas as verdades contidas aqui, e que elas possam falar ao nosso coração, que elas possam nos ressignificar de dentro para fora, que nós possamos, Deus, sair daqui hoje bem melhores do que nós entramos. Obrigado, Deus, por esse privilégio que nós temos em Cristo Jesus, e é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, domingo retrasado, nós aprendemos muito com apenas 3 versos, onde vimos Jesus reprovando a atitude tola dos religiosos de sua época. Mas essa atitude não está muito distante de nós, nos dias de hoje. Os fariseus e os saduceus daquela localidade, Dalmanuta ou Magdala, terra de Maria Madalena, chegam a Cristo e com toda a empáfia, toda a incredulidade, a fim de colocar à prova tudo o que Jesus pregava, eles pedem um sinal dos céus. Meus irmãos, esse sinal não era para que eles crescem em Jesus. Caso Cristo fizesse de fato esse sinal, Jesus poderia fazer cair um raio do céu, poderia levantar as mãos e gerar uma tempestade naquele lugar, que mesmo assim eles não passariam a crer nas palavras do Senhor. E Jesus sabia, irmãos, muito bem disso, pois via o que estava dentro do coração de cada um deles. Eles só queriam forçar o quê? Mais uma discussão, para causar dissensão e dúvida na cabeça daqueles que seguiam a Jesus. Então Jesus, depois de suspirar profundamente no seu íntimo,
um suspiro de reprovação, de tristeza, pela incredulidade daqueles religiosos. Jesus vai dizer que nenhum sinal será dado àquela geração má e adúltera, a não ser o sinal de Jonas. O profeta Jonas, após de ser jogado ao mar, de ser engolido pelo grande peixe, ele ora ao Senhor para que o ventre daquela criatura não seja a sua sepultura. Deus então ordena que o peixe vomite ele na praia. Jonas então vai até o seu destino, a cidade de Nínive, prega o arrependimento de pecados, e toda uma geração pagã de ninivitas se converte a Deus e é salva por ele. Jesus está dizendo com essa citação que aquela geração inteira de pagãos viram o sinal de Deus através de Jonas e creram nas suas palavras. Mas aqueles religiosos, apesar de fazerem parte do povo escolhido de Deus, apesar de ter ouvido tudo que Jesus havia feito, agiram contrário aos ninivitas, não creram no Senhor. Então a Bíblia nos diz que Jesus os deixou, entrou no barco e fora para outro lado. E o deixar de Jesus aqui não foi só fisicamente falando, mas Jesus os abandonou espiritualmente. Ou seja, aqueles religiosos foram deixados a si mesmos por Deus. E enquanto eles estavam nos barcos, fazendo a travessia para a cidade de Betsaida, acontece esse episódio que nós acabamos de ler. Meus irmãos, o que chama a atenção aqui, logo de cara, logo nos primeiros versos, é que os discípulos, eles acabaram de presenciar um grandioso milagre do quê? Da multiplicação de pães. E o que eles fazem logo em seguida a isso? Eles esquecem os pães para a viagem. Irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela não, e leia comigo novamente o verso número 14. Acompanhe comigo a leitura. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, e tinha apenas um pão no barco. Meus irmãos, isso nos chama a atenção, porque assim como os discípulos do passado, nós, os discípulos do presente, em alguma medida também agimos dessa maneira. O esquecimento aqui evidencia algo muito importante para mim e para você. Quando Deus ele realiza um milagre em nossas vidas, muitas vezes eu e você temos a tendência de logo esquecê-lo. Esse efeito, em muitas pessoas, tem um tempo muito curto. Assim como vimos no sermão passado, no texto anterior, a busca incessante sempre pelo próximo milagre é maior, irmãos, do que o próprio milagre. As pessoas anseiam muito mais a busca pelo milagre do que o milagre em si. Mas o ponto em questão aqui, apesar desse esquecimento dos discípulos, não está na preocupação deles com o que comer na viagem. Eles esquecem de forma o quê? Relapsa. Mas a discussão que vemos a seguir, Jesus vai dizer a eles, e a mim e a você essa noite, que a discussão não se fazia necessária por conta da mancada que eles deram, de simplesmente esquecer os pães para a viagem. Leia comigo novamente o verso número 15, acompanhe comigo a leitura. E Jesus advertiu-os: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui? Bom, o milagre com os pães já havia ocorrido. A discussão com aqueles religiosos também. Agora Jesus está a sós com os seus discípulos. E é justamente agora que vem a parte principal de todo ocorrido com eles naquela ocasião, que são os ensinos e verdades que Deus dá a eles e também a mim e a você. Torno a dizer, meus irmãos, Jesus fazia milagres porque é Deus.
Mas o ministério dele não estava alicerçado em milagres, como muitos afirmam hoje em dia, mas no ensino acerca do reino de Deus, de trazer essa boa nova de Deus para todo aquele que cresce nele. E o que seria alcançado, aquele que desse ouvidos ao Senhor, esse sim seria salvo. Então Jesus aproveitava esses momentos em particular no quê? Para ensinar aqueles que iriam fazer com que essas palavras, com que o evangelho chegassem até a mim e a você nos dias de hoje. Meus irmãos, a palavra fermento na Bíblia está diretamente associado a pecado. Fermento é uma espécie de símbolo que dá a ideia de algo que pecaminoso. Um pouco de fermento, um pouco de levedo afeta o que? Toda a massa. Um pouco de fermento o que? Contagia tudo. Então o que Jesus está dizendo com isso aqui? Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Cuidado com o pecado ou com a pecaminosidade das palavras dos fariseus, dos saduceus, que eram próximos ao rei Herodes. Cuidado com a hipocrisia dessa gente. Cuidado com o coração crítico e incrédulo. Cuidado com esses corações obscurecidos. Isso pode ser muito contagioso. É isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Meus irmãos, o pecado, através da ideia de fermento, é como um câncer na vida da igreja. Assim como o fermento, quando ele se aloja na massa, e em muito pouco tempo ele se espalha por completo. Assim como a levedura domina toda a massa, o pecado também se aloja em nós, e devagarinho ele vai levedando e nos domina por completo. Cuidado com o fermento da incredulidade. Cuidado com o desejo de sempre querer mais um sinal de Deus, de querer sempre mais um milagre de Deus, como muitos fazem por aí. Esse é o alerta de Jesus. Sabe por que isso é importante, irmãos, para mim e para você? Diante de todas as circunstâncias na qual nós vivemos, se nos permitirmos aos diversos tipos de fermentos que o mundo aí vai oferecer a mim e a você diariamente, isso poderá, irmãos, levedar o nosso coração a tal ponto, fazendo com que, apesar de estarmos frequentando igrejas, nos tornarmos incrédulos dentro de igrejas. Apesar de nos intitularmos filhos de Deus, ficaremos duvidosos com o que Ele fez e ainda pode fazer. E isso poderá vir atrelado a tantas coisas. O agir de Deus passa a ser atrelado a tantas circunstâncias. E isso poderá acontecer até mesmo nas coisas mais elementares na minha e na sua vida. E Jesus também nos alertou disso. Mateus 6,25, presta atenção. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto a vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, se preocupe com a vida, mas com a vida eterna, não com a terrena. Sabe por quê? Mateus 6, 32 a 34. Pois os gentios é quem procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Basta cada dia
O problema que nós temos que resolver hoje. E firmado em Cristo Jesus, irmãos, nós vamos vencê-los um a um. Agora deixa eu fazer uma pergunta. O que mais eu e você nos preocupamos hoje? Com o nosso relacionamento com Deus? Ou com as coisas elementares da minha ou da sua vida? Pare e pensa um pouquinho. O que mais tira a sua paz? O que mais rouba a sua paz? Nós nos preocupamos mais em servir a Deus ou de ser servidos por Ele? Meus irmãos, você quer ver uma área que é levedada, fermentada na minha e na sua vida? Que afeta tudo, inclusive, principalmente o meu e o seu relacionamento com Deus? É se faltar dinheiro no meu e no seu bolso. Faltou dinheiro, por menos que seja, pronto. Nosso sono vai embora, nós não trabalhamos direito, a preocupação, a ansiedade vai dominar a minha e a sua alma, e vai acabar, irmãos, com a minha e com a sua paz. Agora deixa eu fazer mais uma pergunta. Quando você viu algum servo fiel, que primeiro busca o reino de Deus, e Deus não acrescentar nada que é essencial à sua vida? Alguém aqui pode levantar a mão e falar: eu já vi. Se você conhece algum, irmãos, me apresente, porque eu não conheço. Eu nunca soube. Mesmo porque se alguém chegar a dizer: não, pastor, eu sei. Deus deixou faltar o essencial, pastor, na minha vida. Meus irmãos, isso não será condizente com a verdade em si. Só o fato da pessoa estar ali falando já evidencia isso. Se fosse de fato essencial para a vida dela, e se tivesse faltado, ela não estaria aqui. Ah, pastor, mas eu peço para Deus para que melhore a minha condição financeira. Não para eu ter luxo, não, pastor, não é isso. Mas é para garantir o básico da minha família. Esse é o discurso. Primeiro, se eu e você não tivermos nem o básico, nós nem estaremos aqui. Segundo, onde está a nossa responsabilidade nisso? Ou achamos que nós não temos? Você quer ganhar mais dinheiro, irmão? Mas você quer que o dinheiro o quê? Brote no fundo de casa? Ah, pastor, não, mas é que eu... Não, pastor, você não conhece a minha vida. Eu não tive oportunidades na vida. Como está na moda, eu sou uma vítima dessa sociedade. E etc, etc. Aí gera uma outra pergunta. Ué, a sua vida já acabou? Já acabou. Você não... Parou tudo. E será que quando a oportunidade que Deus lhe deu, você soube aproveitar? Aliás, você soube enxergar? Porque se tem uma coisa que Deus é maravilhoso, e o tempo todo Ele é bom e maravilhoso, é de nos darem oportunidades, irmãos. O pecado da autocomiseração, da vitimização, é muito mais comum em mim e você do que nós imaginamos. Todos nós fomos agraciados com dons, talentos por Deus, dados por Deus, para ser usado para a glória do Senhor. E o que eu e você estamos fazendo com tudo isso que Deus nos dá? E quando fazemos nossas escolhas longe de Deus, já parou para pensar nisso? Qual que vai ser o resultado? Meus irmãos, é muito mais fácil nós transferirmos a culpa das nossas más ações, das nossas más escolhas para quem? Para o outro. É sempre muito mais fácil. Adão fez isso lá no Éden. Deus deu chances de Adão o quê? Se redimir. Deus, Ele sabe de tudo e sabia que Adão e Eva haviam feito. O que Deus faz? Deus pergunta a Adão: o que fizeste, Adão? Ao invés de ele reconhecer o seu erro, ele disse assim: foi a Eva, não fui eu, foi ela. A culpa é dessa aí que você me deu. Meus irmãos,
Presta atenção. Jesus diz em Mateus 6 o seguinte: cuide do que é meu, que de vocês eu mesmo cuidarei. Mateus 6,33. Mas buscai o que? Primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas eu vos acrescentarei. Amém, igreja? Todas. Eu e você, nós enchemos a boca para dizer que Deus é soberano, nós dizemos que Deus é um Pai de amor, o nosso Pai que estás nos céus, mas nós trememos de medo quando falta o dinheiro. Meus irmãos, ou tudo isso aqui que nós estamos vendo é uma mentira, Deus não é nada disso, ou nós simplesmente não aplicamos tudo que Ele nos diz, na minha e na sua vida. Todo temor, toda dúvida, lá no fundo do meio do seu coração, baseia-se, irmãos, infelizmente, na falta de confiança sobre quem Deus é, não sobre quem Deus, o que Deus pode fazer. Há uma grande diferença nisso. E justamente isso que Jesus alerta os discípulos naquela ocasião: cuidado, cuidado com o fermento da incredulidade, não se deixe contaminar, levedar, pois isso poderá tomar todo o espaço no seu coração. Não duvide de Deus. O Senhor nos diz: eu cuido e vocês me glorificam. Apenas isso. Então Jesus falando sobre coisas importantes, irmãos, coisas espirituais, coisas do reino dos céus. E os discípulos? Os discípulos. Leia novamente comigo o verso 16. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque nós não temos pão. É porque nós não temos pão. Pensaram assim: bom, se Jesus está falando de fermento, isso significa o quê? Que Ele está dando uma indireta para nós. Por conta do quê? Do nosso esquecimento dos pães. Meus irmãos, muitos de nós agimos assim. Quando nós fazemos algo que desagrada a Deus e ao próximo, nós ficamos sempre com o radar ligado na conversa alheia, dessa forma, buscando qualquer indício de que estão dando indiretas para mim e para você, pelo que ocorreu. E dessa maneira nós não conseguiremos nos colocar o quê? Em posição de humildade, irmãos, de reconhecimento ao erro, aquele erro que nós cometemos, e passaremos o que? É buscar justificativa na fala do outro, na fala do outro, em favor de nós, pelo que aconteceu. Essa luta é a nossa luta, que se chama orgulho. Mas por outro lado também, as pessoas agem assim. Muitos de nós, irmãos, vivemos sim as voltas com as indiretas. Pois o mesmo tipo de levedo que age em nós, age também no outro. Age no coração de todos nós se dermos espaço. E existem pessoas que são tão intencionais nisso, que eles vão pegar todo tipo de assunto, canalizar ele, sempre para quê? Para lembrar o outro do erro acontecido. Mesmo que tenha sido pedido perdão, mesmo que tenha sido acertado, será que houve perdão? A palavra de Deus chama isso do quê? De pecado, irmão. É se colocar em posição de superioridade. Deus nos diz o que? Para sermos misericordiosos e deixar a justiça com quem? Com Ele. Amém, igreja? A justiça pertence a Deus. E a pergunta aqui é a seguinte: o que nós queremos com isso? Edificar a vida daqueles que erram com Deus e conosco? Ou apenas evidenciar o seu erro? Não perdendo uma chance, uma oportunidade de expor isso a ele e a todos, seja o assunto que for. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre isso, irmãos. 2 Coríntios 10, de 12 a 14, presta atenção. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns,
que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão o quê? Sem entendimento. Porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida de Deus, que nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvesse de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. E Jesus, percebendo que eles ainda não tinham compreendido absolutamente nada do que ele acabara de dizer, ele usou enérgicas palavras a eles, a fim do quê? De que ouvissem o que eles mesmos diziam. Leia comigo os versos 17, 18 e 19. Acompanhe comigo a leitura. Ao perceber isso, Jesus lhes disse: por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração, ele está endurecido? Tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 12. Meus irmãos, imagina a cara dos discípulos, com Jesus engrossando o tom com eles. Vocês têm olhos e não enxergam nada. Vocês têm ouvidos, mas parece que são surdos. Não percebem, não escutam, não se lembram. Respondam para mim: quantos pães sobraram? Nessa hora, eu fico imaginando a cena. Eu acho que eles devem ter respondido assim, ó: 12, sabe? Quando você está tomando uma bronca, 12. E Jesus continua dizendo no verso 20, leia comigo, acompanhe comigo a leitura. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam: 7. E Jesus continua no verso 21, e ele lhes disse: não entendeis ainda? Meus irmãos, o que Jesus está fazendo com os discípulos aqui nesse dia, a caminho de Betsaida, e também aqui na nossa igreja, nessa noite, Jesus está tentando abrir a compreensão deles, e a minha e a sua também. Quando ele diz: não entendeis ainda, Jesus está trazendo à memória deles, e também a minha e a sua, o que ele já havia feito. O que ele já havia feito. Eles haviam presenciado tantas coisas, assim como eu e você presenciamos tantas coisas na presença de Cristo. Eu não sei quanto tempo de caminhada com Cristo, irmão, você já tem. 1, 5, 10, 20, 30 anos ou mais. Mas eu tenho certeza que você tem sim testemunho para contar do amor, da graça e da misericórdia de Deus, amém? Eu sei que tem. Pois lembrar de quem Deus é, lembrar do que Ele fez, meus irmãos, isso acalma o meio do seu coração. Ou pelo menos deveria acalmar. Sabe por que eu e você muitas vezes nos vemos às voltas com a ansiedade? É porque nós esquecemos disso, irmão. Nós esquecemos disso. Esquecemos quem Deus é. Nós esquecemos o que Ele faz, como faz e o que Ele ainda pode fazer. A lógica de Deus não é como a nossa. A pergunta sobre quantos cestos foram recolhidos em cada multiplicação evidencia isso. Na primeira vez que Ele alimentou 5.000 homens, mais mulheres e crianças, sobraram o quê? 12 cestos. Agora Ele havia alimentado pelo menos o quê? 4.000. E quantos cestos sobraram? 7. Ou seja, quando tinha muito mais gente, sobraram muito mais cestos. E quando tinha menos gente, sobraram menos cestos.
E a prova que nós temos que confiar em Deus, apesar da lógica dele divergir da minha e sua, está aqui. Leia comigo os versos 22 ao verso 26. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhes as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: vejo homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou para casa, dizendo: não entres no povoado. Irmão, essa passagem aqui ela é muito interessante. Eu, quando estou lendo a Bíblia, eu tento ilustrar tudo na minha cabeça, tudo na minha mente. E eu fico imaginando a cena aqui. Jesus pega o cego pela mão, ele leva para fora do povoado, pois ele não quer o quê? Que os seus sinais, de forma pública, fosse a base para que crescem nele, como um simples fazedor de milagres. Ele chama o homem em particular e cospe nos olhos dele. Imagina, o homem era cego, ele nem percebeu de onde veio a gusparada. Provavelmente, lá é muito seco, clima desértico. Provavelmente houve um escarro. E pensa, o homem é assim: meu Deus, o que será que ele vai fazer? E leva uma baita de uma gusparada no meio dos olhos. Meus irmãos, Jesus com certeza, ele tinha uma razão para isso. Aí Jesus pergunta: vês alguma coisa? Ele responde: vejo os homens andando como se fossem árvores. Tipo assim, eu tô começando a ver alguma coisa assim, mas está meio embaçado ainda, Senhor. Então novamente Jesus coloca as mãos sobre os olhos daquele homem, e os seus olhos foram abertos. E Jesus diz: não entre no povoado, vai para a tua casa. Isso daqui não é um espetáculo. Meus irmãos, Jesus aqui está evidenciando para os discípulos, e a mim e a você, que ele não vive numa caixa, sabe, uma caixinha bonitinha, quadradinha, como muitos crentes tendem a colocar o Senhor. Jesus poderia simplesmente perguntar àquele homem: o que você quer? Eu quero ver. Então veja. E pronto. Ele fez isso outras vezes. Quantas vezes? Veja e vai, a tua fé te curou. Várias vezes. A vez passada que ele cura um cego, Jesus cospe aonde? No chão. Ele faz um pouco de lodo, de lama, e passa nos olhos do homem, e o homem é curado. Meus irmãos, prestem atenção que isso é muito importante. Tem muitos crentes que pegam essa passagem aqui e colocam de forma a evidenciar um equívoco absurdo quanto ao que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Muitos crentes acham que Jesus não curou esse homem de bate pronto, porque a fé dele não era suficiente. E por isso Deus, ele não faz isso, Deus não faz aquilo na minha e na sua vida, porque eu e você não cremos suficiente. Meus irmãos, isso é um equívoco, é um perigo. Pois tem líderes por aí que prometem mundos e fundos no nome de Cristo, com um único desejo: extorquir, esvaziar a carteira do coitado. Aí quando nada acontece do jeito obviamente que a pessoa esperava, de quem que é a culpa? A culpa é dela, pois ela não teve fé suficiente. E esse verso aqui é o verso que é usado para dar base nisso. Meus irmãos, isso não é verdade. Preste atenção, isso não é verdade.
Se isso já aconteceu com você, se você já viu isso acontecer, entenda, isso não é verdade, não é. A prova disso é que Jesus cura aquele homem, mesmo assim. Jesus não fala assim, ó, você continuará cego porque você não crê em mim suficiente. Não, ele não diz isso. Por sua graça e misericórdia, por sua compaixão, ele realiza esse milagre na vida daquele homem, e maravilhas na minha e na sua vida, mesmo com a minha e com a sua fé vacilante, mesmo com a nossa fé fraca, mesmo que a nossa fé não alcance, não ultrapasse esse teto, Deus assim o fará. Sabe por quê? Porque a vontade é dele. Amém? A vontade é dele, o propósito é dele. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, é ele quem sustenta a fé dele por diversas vezes. Jairo podia cair, e mesmo assim, por louvor da sua glória, ele faz aquela menina levantar do seu leito de morte. Meus irmãos, a nossa fé provém do próprio Deus. Isso independe de mim e de você, em relação a mais ou a menos. E muito menos isso é um critério que Deus usa para ser gracioso comigo, com você. Não, você que tem, não, você é fiel, você eu vou agraciar mais, e você, não. A graça de Deus recai sobre mim, sobre você, sobre um ímpio lá fora, porque Deus é maravilhoso. Deus sabe que nós não somos iguais. Deus sabe que estamos na caminhada, em crescimento espiritual. A situação desse cego aqui pode até parecer que Jesus estava o quê? Debochando dele. Ou pior, fazer você pensar que Jesus não tem tanto poder assim. Pois falhou, né? Na primeira tentativa. Meus irmãos, isso aqui não é deboche, muito menos expressão de fraqueza. O que ele está dizendo é que ele faz o que faz, da maneira que faz, é pelo poder de Deus que habita nele, do seu Santo Espírito, amém? Só isso. Só isso. Sabe aquelas pessoas que marcam no culto o horário do milagre? Sexta dos milagres, às 19h30 na rua tal. Corre, aquele monte de gente lá. Como se ele pudesse dominar o quê? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, mesmo que a nossa fé não seja suficiente, segundo o padrão de Deus, pois Ele sabe da minha e da sua limitação, a graça dEle, irmão, supera tudo isso. A graça dEle é abundante, muito, muito, ultrapassa toda a nossa compreensão. Jesus cura do modo que Ele bem entende. Isso independe das concepções minha e sua, ou de circunstância qualquer. Ele é Deus. E Deus não está numa caixa. Ele excede toda a compreensão humana. E aqui, irmãos, tem algumas implicações importantes para mim e para você. Presta atenção. Assim como esse cego, Jesus tocou na minha e na sua vida de formas o quê? Diferentes. A minha história é diferente da sua. E é muito importante frisar isso, porque na nossa caminhada cristã nós temos a tendência de nos compararmos com os discípulos o quê? Antes do Pentecostes, antes do Espírito Santo habitar neles. E pensamos assim: ai meu Deus, eu não sou como os discípulos depois do Pentecostes, depois que o Espírito Santo encheram eles. Eu sou como os de antes, cheio de incredulidade, cheio de falhas. Eu gostaria de ser como Pedro. Como Pedro. Pedro abriu a boca e milhares de pessoas se converteram. Mas eu sou o Pedro de antes, ignorante, errôneo, fraco. Irmãos, isso tudo é verdade. Nós somos assim. Mas nessa perspectiva, isso pode trazer um sentimento de condenação ao meu, ao seu coração.
Por incrível que pareça, tem denominações que pregam isso. A pessoa acorda salva e vai dormir no inferno todo dia. É impressionante. Meus irmãos, não é esse o ponto de Deus na minha e na sua vida. Assim como esse cego, Jesus nos tocou e nós também passamos a enxergar. Nossa vida, ela ainda está o quê? Embaçada. Nós não vimos tudo ainda plenamente, igual aquele cego. Na minha e na sua caminhada nós podemos tropeçar, porque ainda não enxergamos por completo, irmãos. Estamos ainda no processo de crescimento espiritual, dia após dia. Mas a graça de Deus está no fato de Deus perguntar a nós: você está enxergando corretamente? E Ele faz isso domingo após domingo, quarta após quarta, todos os dias, no seu celular. Quando você abre ele pela manhã, está lá a pergunta de Deus: você está enxergando corretamente? E a gente, Senhor, mais ou menos. O que Deus faz? Ele vem e o quê? E toca novamente. Deus, Ele é maravilhoso. Deus não se cansa, irmãos. Ele não se cansa. Como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1, verso 6: eu estou certo disso, aquele que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, igreja? Nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, e Deus sim vai tocar na minha e na sua vida todos os dias. Estamos no processo. E isso tem que nos fazer com graça, conosco e com nossos irmãos. Quando eu olho para um irmão em Cristo Jesus, eu tenho que me lembrar que ele também está no processo, irmão. Ele também, assim como eu não posso me colocar acima dele. Você quer a graça de Deus na sua vida? Seja gracioso com seu irmão. Ao invés de julgar ele, de condenar ele, de viver para evidenciar suas falhas. Lembre-se, nós temos as nossas também. Você quer o perdão de Deus? Perdoe seu irmão. Perdoe seu irmão. Mas às vezes dizemos assim: mas não é possível. Não é possível, pastor. Não é possível que ele não está vendo isso. Meus irmãos, de fato, é possível que ele não esteja vendo mesmo. De fato. Mas com o seu auxílio, irmão, com o auxílio da igreja, em amor, em oração, em ações de graça, peça a Cristo que toque nele novamente, para que ele consiga enxergar assim como fez com você, irmão. É isso que Deus espera de mim, de você, na nossa caminhada. É isso que faz eu e você crescer espiritualmente. Amém? É isso que faz eu e você crescer espiritualmente. Não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Meus irmãos, Jesus nos ensina essa noite que nós não devemos nos preocupar, ficar ansiosos com o que a gente vai comer, vestir, enfim, beber. Ele nos diz que esse tipo de fermento, irmãos, não provém da igreja. Esse tipo de levedo provém do mundo, não é de nós aqui. Jesus ensina eu e você que primeiro eu e você temos que buscar o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Que tudo o que for necessário, irmãos, tudo o que for necessário nos será acrescentado. O problema é que necessário é a gente que eleva o nível, né? De necessidade. Mas Deus sabe o que é necessário para mim e para você. O que não significa também o quê? Que devemos sentar e esperar. Não. Ele nos capacita, irmãos, para buscarmos, eu e você, o nosso pão de cada dia. E assim devemos fazê-lo.
E quando isso de fato não nos for possível, Ele vai levantar sim, irmãos, servos tementes a Ele, que vão nos socorrer na minha e na sua necessidade. Que é quem? A sua igreja. O que for necessário, vital, Ele vai providenciar. Não para satisfazer o meu e o seu desejo, mas para mostrar que quem cuida das nossas vidas é o nosso Pai que está nos céus. Amém? É Ele quem cuida da minha e da sua vida. Jesus nos ensina também que a forma que Ele age em nossas vidas, irmãos, pode ser diversas. E Ele assim o faz, não por ironia ou deboche, mas porque Ele é Deus. E sendo o próprio Deus, muito do que Ele faz fugirá de fato da minha e da sua compreensão, pois ela é limitada. Como diz em Coríntios, hoje ainda vemos o que é como um espelho embaçado, mas depois o veremos face a face, de forma clara, nítida. Jesus nos ensina também que, em virtude de ainda enxergarmos de forma parcial, o pouco que conseguimos ver por sua graça e misericórdia, meus irmãos, tem que ser refletido, evidenciado na vida, sabe de quem? Do próximo. Do próximo. Não é na minha e na sua. A evidência tem que ser vista na vida do próximo. Eu falei isso hoje de manhã. Sabe aquela frase, célebre frase que o mundo diz: meta-se com a sua vida, que da minha cuido eu? Eu duvido que nenhum de nós aqui já não disse isso um dia. Pois é, a palavra de Deus diz que não é assim com o crente, não. A palavra de Deus em Filipenses diz que eu tenho que cuidar da minha vida, e cuidar sim da vida do irmão, me preocupar com a vida do irmão. Temos que nos lembrar de amar uns aos outros como Ele nos amou, como amou a sua igreja, ao invés de julgar, de condenar. Pois assim como nossos irmãos, nós também estamos no processo. Estamos crescendo, caminhando, caindo, tropeçando, mas firmado em Cristo a cada dia. Por isso devemos pedir a cada dia mais dEle em mim e você, ao invés de nós mesmos. E à medida que Deus Ele vai nos tocando ao longo da nossa caminhada cristã, à medida que nossos olhos forem abrindo, nós poderemos enxergar mais e melhor como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus na minha e na sua vida. Amém, igreja? Deus toca na minha e na sua vida todos os dias. E não é uma vez não, são várias. Mas nós temos que estar sensíveis a isso, irmãos, a sentir esse toque. Esse toque pode vir um simples verso que você lê no celular cedo, ou de um irmão te exortando, de um irmão te encorajando. Isso é Deus agindo na minha e na sua vida, para o meu e para o seu crescimento espiritual. Crescimento espiritual na Bíblia não é aquilo que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Deus espera isso de mim e de você, que nós vivamos por louvor da sua glória em toda e qualquer circunstância. Amém? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça.